Amigos do Pega na Geral, Debate Vascaíno, estou aqui para gravar mais um vídeo falando sobre mais um caso que, infelizmente, é um julgamento contrário no STJD às pretensões do Vasco de ficar na Série A. Pretensões justas. Porém, para você ter uma pretensão justa levada ao judiciário e a uma corte como o STJD, você tem que seguir os trâmites legais, usar os recursos devidos. E aí nós vamos analisar. O Vasco teve a questão do mérito analisada nesse julgamento do Pleno? Será que o Pleno analisou se houve um erro de direito ou não houve um erro de direito? Ou será que o Pleno não conheceu porque o Vasco errou ao propor o seu recurso contra a decisão do presidente? Felizmente, amigos, a caterva que não para de errar, não para de afundar o clube, não para de agredir a nossa institucionalidade, de ofender a nossa história, a caterva erra novamente. O Pleno do STJD não conheceu o recurso do Vasco. O que não é não conhecer o recurso? É porque o recurso foi proposto pela via inadequada, errada. O recurso utilizado pelo Vasco estava errado. Como o recurso estava errado, o STJD não analisa o mérito da questão. Ele não entra no mérito da questão. Ele não entra. Ele vê se a via recursal certa. Se não está certa, ele não conhece de plano. E por causa desse erro grosseiro, a caterva consegue nos fazer permanecer na Série B. Fora a contribuição primordial da caterva, do chefe da caterva, que na semana do jogo contra o Fortaleza, na semana do jogo contra o Inter, e na semana que antecediu o jogo contra o Corinthians, ele deu a declaração que o primeiro recurso que entrasse no clube seria usado para pagar quem emprestou dinheiro no clube, inclusive a ele próprio, mas ele é muito honesto. Ele disse, não, sou muito honesto, sou muito transparente. Eu sou muito transparente. Até agora ele não disse quando ele emprestou esse dinheiro, qual os juros que ele está cobrando, nada. Mas ele era muito transparente e deu essa declaração. Depois dessa declaração que chegou aos ouvidos de todos os jogadores, toda a comissão técnica, o Vasco perdeu de 3-0 para o time fraquíssimo do Fortaleza. O Vasco perdeu para o Internacional, tomando um segundo gol, onde os jogadores ficaram assistindo o troque de passe do time do Inter, e o Vasco empatou com o Corinthians. E o Vasco foi rebaixado. Então, eu nunca vi em tão pouco tempo uma caterva, um usurpador de poder, como é esse senhor que está sentado lá na diretoria administrativa do Vasco, ele colaborar de forma tão efetiva para o rebaixamento de um clube. Impressionante. Fora isso, quando o clube é rebaixado claramente por um erro de direito, eles se atrapalham todos, eles usam recurso errado e perdem a possibilidade de manter o clube na Série A por pura incompetência, por pura irresponsabilidade. Ou será a vontade de permanecer na Série B? Ou será que a Série B é mais atraente? Porque a Série B, as pessoas não acompanham tanto, o torcedor não fica cobrando tanto o clube, não fiscaliza, não toma conta. Eles ficam mais à vontade para fazer as coisas deles, para cobrar os 8 milhões, para o outro cobrar não sei quantos milhões dizendo que emprestou, mas também não junta documento, bloquear as contas do clube, e nada acontece. Porque na Série B a torcida não acompanha tanto. Será que não é melhor? Porque só pode ter essa explicação, porque a incompetência é monstruosa. É monstruosa. Eu vou ler aqui, vindo a nota do próprio STJD. Pleno não conhece medida do Vasco. O Pleno do Superior Tribunal de Justiça Desportiva do Futebol julgou nesta quinta, dia 25 de março, a medida inominada solicitada pelo Vasco contra o indeferimento do presidente Otávio Noronha ao pedido de anulação da partida contra o Internacional. Por maioria de votos,
Os auditores não conheceram da medida, entendendo que a via correta para recorrer é através do recurso voluntário. Ou seja, por maioria, eles não conheceram da medida. O Vasco elegeu a via errada. O recurso que o Vasco entrou estava errado. Ele teria que entrar com recurso voluntário para poder ser analisado o pedido dele. É inacreditável. É inacreditável. O relator do processo, o auditor Luiz Felipe, ele fala, apesar de entender que a medida inominada não é a via adequada para o recurso, então o relator entende que a via estava errada. Mas o relator, pelo princípio da fungibilidade dos recursos, que é um princípio jurídico, que diz o seguinte, mesmo que o recurso esteja errado, se ele não for completamente diferente de algo do que caberia, você tenta aproveitar, até por uma questão de economia processual. Ele tentou aproveitar, ele fala isso, olha, mesmo pelo princípio da fungibilidade dos recursos, eu vou receber como se fosse um recurso voluntário, mas a tese dele não prevaleceu. Ele não prevaleceu. O vice-presidente do STJD do futebol, o auditor José Perdiz, divergiu do relator. Entendo que a decisão monocrática é recorrível em recurso voluntário, no artigo 146 do CBJD, e não conheço da medida inominada. O auditor Maurício Neves acompanhou a divergência, dizendo não devemos receber a medida inominada por ter o recurso voluntário como meio. O presidente Otávio Noronha também foi na mesma linha, via estreita, e o que seria cabível seria o recurso voluntário. Então, por maioria, o STJD não analisou o mérito da questão. Não analisou se houve um erro de direito, que houve claramente. Esses incompetentes conseguiram botar uma barreira intransponível para o tribunal, para que o tribunal analisasse um erro de direito claro. Claro. É inacreditável. A incompetência não pode parar, é impressionante. Me lembra aquele negócio do Dinamite lá, que a torcida embarcou o sentimento. Agora, a incompetência não pode parar, é um erro atrás do outro. É um absurdo atrás do outro. E estamos agora condenados a jogar uma Série B, a não ser que o inominável, aquele senhor inominável, o Valdemar do Vasco, esse senhor use os contatos que ele tem e consiga uma decisão judicial na Justiça Comum, depois de ter suprido as instâncias esportivas, e mantenha o Vasco no lugar dele de direito, que é a Série A. Aquele irresponsável, aquele anti-Vasco, aquele inominável. É um absurdo que nós estamos vivendo. O Vasco foi claramente prejudicado. Teve um erro de direito claro. Claro, qual é o erro de direito? Onde está configurado o erro de direito? Qualquer neófito do direito vai entender isso. Qualquer leigo no direito vai entender isso. O erro de direito se configura quando o responsável pelo VAR confirma o gol. Sem ter a tecnologia funcionando para que lhe desse respaldo para ele confirmar o gol. Isso está claramente comprovado. Isso é um erro de direito claro. Porque o que ele interpreta é... Ele desconhece a regra ali. Ele deveria virar para o árbitro e dizer o VAR está com problema e a decisão é sua. O senhor que decide. Mas ele induz claramente o árbitro a tomar a decisão. Por que ele induz? Porque o regulamento da CBF, que trata do VAR, diz que nos lances como esse, a decisão do árbitro é uma decisão preliminar. É uma decisão preliminar. Ele tem que tomar a decisão para o VAR analisar. Então ele marca o gol. Só que ele sabe que aquilo é uma preliminar. É uma decisão preliminar. A decisão final está escrito no regulamento da CBF. A decisão final será proferida após a análise do VAR. Então a decisão final foi contaminada, porque o cara do VAR deveria ter informado o árbitro. Não tenho como lhe orientar, lhe apoiar nessa decisão, porque o VAR está com defeito. Não, o que o cara do VAR fala? Sem o VAR estar funcionando, sem ter respaldo para isso, ele fala simplesmente gol legal. E o árbitro vai e confirma o gol. Então estava claramente configurado
Mas essa caterva se embananou toda. Essa caterva transformou um direito ruim, um direito bom num direito ruim. Se embananaram todo, erraram o recurso. Erraram o recurso. É isso que nos espera. Vamos esperar até quando? A Série C? O clube fechar as portas, já tiraram a Cruz de Malta, Caravela, já bagunçaram com tudo, acabaram com todos os esportes olímpicos, fecharam tudo, fecharam o calabouço, estão fazendo tudo, demitiram não sei quantas pessoas, só estão preocupados em arrecadar para se pagar. Até quando nós vamos aturar isso? Até quando? Eu peço desculpas por estar exaltado, mas é revoltante. Eu tento me controlar, mas é muito revoltante. Porque você vê que a incompetência não tem limite, pô, dessa gente. Não tem limite. Amigos, vamos esperar que as coisas mudem, que a justiça seja feita e que o presidente legitimamente eleito, estatutariamente eleito, tome posse e assuma o comando do clube, que só, não que eu ache o Levenciano fantástico, não é isso, mas só em o Levenciano estatutariamente ter sido eleito e assumir o clube, já vai trazer uma estabilidade institucional que vai dar uma nova esperança para a nossa instituição. Amigos, saudações vascaínas, um abraço a todos e peço desculpa por ter ficado exaltado. Um abraço a todos.